E aqui, Santo Tomás de Aquino, ele fala um pouco, ele sintetiza um pouco do que é o líder para o bem comum, né? O verdadeiro governante, diz Santo Tomás, deve ser capaz de governar por si mesmo, para a qual é preciso que seja grande em todas as classes de bens. Então, lembra daquele bem comum imanente e do bem comum transcendente? Ele tem que ser grande em todas essas classes de bens, de alma, de corpo, exteriores, de fortuna, digno em uma palavra e com dotes de mando, por sua competência e por sua virtude. E, além disso, resistente e vigoroso para poder levar com folga o peso de governo. Todo líder, ele sabe que ele vai levar alguma coisa pesada, que vai ter uma bola gigantesca atrás dele, e aquela bola gigantesca que ele precisa carregar, na verdade, não é um fardo, na verdade, é a salvação dele. É isso que vai ajudar a ele enfrentar todos os desafios. Um homem dotado dessas qualidades não busca sua própria utilidade nem seus próprios interesses, porque não necessita de nada, mas que se consagra por inteiro a procurar desinteressadamente o bem dos seus súditos. Ou seja, o líder, para o bem comum, ele precisa buscar o bem de quem? Do primeiro dos seus liderados, depois dos seus súditos, no caso da política, e aí sim ele vai conseguir trazer o bem comum para a sociedade dele. Sem isso vai ficar praticamente impossível de buscar, impossível de trazer. E para que esse líder ele consiga ter a legitimidade concreta, ele precisa de 3 conceitos importantes. Da legitimidade, ou seja, ele precisa assumir o poder de forma digna, seja por uma eleição justa, limpa, seja por uma aclamação ou por uma ideia de hereditariedade, como existe nas monarquias. Idoneidade, inteligência, perícia, virtude e maturidade. Então, são elementos fundamentais para a gente poder construir o líder político, e também a força, poder armado contra seus inimigos, né? Não é a força moral, ele precisa ter um poder armado, ele precisa ter a capacidade de infligir dano aos seus inimigos, porque se ele vai se entregar inteiramente aos seus, se ele vai se dar inteiramente àqueles que ele jurou proteger, porque esse é um ponto importante, o líder ele precisa jurar proteção. Veja como foi fundada a Sociedade do Anel, de novo, que é um verdadeiro exemplo. Foi fundado por juramentos, eles estavam juntos ali. E existia um líder fundamental. Eles juraram fidelidade. E quando começou a ter brigas e disputas, aquela sociedade ela foi desfeita. Então é necessário que este líder seja o captador disso tudo, para que assim ele possa desenvolver tudo aquilo que ele precisa para o bem governar, para o bem reger os seus súditos, a sua comunidade e a sua nação em última instância. Tá? E aqui a gente vai para caminhar para as 2 principais virtudes que vão nortear o líder, e depois 2 virtudes anexas para que a gente consiga construir este edifício, esta grande arquitetura que é de um grande líder que vai ficar marcado na história. O primeiro deles é a prudência. Santo Tomás de Aquino fala que a prudência é a virtude própria do governante. Neste livro aqui ele explica muito bem o porquê que a prudência é o elemento fundamental de todo o governante, de toda aquela pessoa que quer realmente fazer a diferença e quer realmente trazer essa construção de civilização para a nossa sociedade. Então, prudência começa em primeiro lugar no governo de si. Então, aquele que não governa a si próprio dificilmente vai conseguir governar os demais, para depois caminhar para a sociedade. E o que é necessário para um governante em termos políticos saber? O bom governante deve conhecer perfeitamente o caráter e as condições de seu povo, ou seja, como está o povo brasileiro hoje, como está o povo mineiro hoje, como está o povo curitibano hoje. O seu passado com pleno domínio de sua história. Isso aqui, quem está falando é Santiago Ramírez, não sou eu. Santiago Ramírez fala que o bom governante precisa conhecer o domínio da sua história perfeitamente. Porque se ele não sabe a história do país, ele não vai conseguir compreender o que aquele país é. Com uma informação completa e atualizada de seus problemas, de suas necessidades, de suas inquietudes e principalmente aqui do seu porvir. O seu porvir é para frente. Qual que é a vocação do Brasil? Qual que é a vocação do Paraná? Qual que é a vocação da Argentina? Qual que é a vocação? Se ele não souber o seu porvir e não tiver o pleno conhecimento de sua história, como é que ele vai conseguir levar o país até lá? Como é que ele vai conseguir falar, bom, eu estou indo para onde? Eu tô querendo trazer o quê?
é simplesmente as necessidades daquele bem imanente, ou é que o início, o alfa e o ômega aqui? É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É isso que de fato importa quando a gente está vendo uma civilização compulsando e fazendo as suas aspirações do povo e prevendo as reações boas e más que podem provocar certas disposições dentro e fora do Estado. Por quê? Quando a gente começar a ver um líder fazendo exatamente esse tipo de coisa, grandes turbulências vão acontecer na nossa sociedade. Grandes dificuldades, porque afinal de contas a gente está vivendo um caos. E se nós estamos vivendo esse caos, pressupõe que quem quer trazer a ordem, que é o que nós estamos tentando buscar aqui para ser uma pessoa ordenada, pode ter uma pessoa não, um país ordenado, podem ter certeza que vai ter muita oposição, vai ter muita briga, muita disputa, até se for necessário o derramamento de sangue. Aquela ideia de trazer estabilidade pela estabilidade não vai gerar as condições necessárias para a fundamentação da coisa, a criação de todo o Estado. Então nós, neste momento, precisamos estar dispostos a enxergar essa questão. E é de uma certa urgência. É uma certa urgência que a gente enxergue isso, porque de alguma forma vai vir retaliação. E se não for de pessoas de dentro do próprio Estado, vão vir de fora. Veja essa disputa intensa entre Rússia e a Europa, entre os ocidentais e os eurasianos. São duas visões de mundo conflitantes. E já não estamos vendo disputa? Sangue. Não estamos vendo disputa e sangue, por exemplo, na faixa de Gaza, com Israel e Hamas? Não estamos vendo isso tendo uma possibilidade de chegar até o Hezbollah ali no sul do Líbano? Ou seja, essas visões podem e muito provavelmente vão acontecer. Só que nós precisamos estar dispostos de defender aquilo que é o mais precioso para nós a todo custo. Até se for com a nossa própria vida. Certo? E aí o líder político para trabalhar a prudência deve ter 3 pontos importantes que estão relacionados à prudência, que é o conselho, a resolução e a ordem. Aconselhar-se com as pessoas que sabem muito bem a origem do país, que sabem muito bem a sua vocação, afinal o alfa e o ômega, sabem realmente o que de fato está em jogo na nação, sabe quais são as preocupações mais prementes da nossa civilização e da nossa história, e assim ele vai se consultando. Além disso, ele precisa tomar a resolução. Bom, o que é a resolução? Vi tudo isso, me aconselhei, agora eu vou ver se isso aqui é moral ou não, essa ação que eu estou fazendo, e se ela está de acordo principalmente com a doutrina correta, com a verdade, para que eu possa depois, na ordem, ser rápido. A ordem de um líder político precisa ser muito rápida, precisa ser firme. Porque se ela não for firme, se ela não for resoluta, de fato, ele vai gerar instabilidade nos seus súditos, nos seus liderados. Se ficar com uma dificuldade de entender o que fazer, vai gerar uma distorção bastante grande daquela nação, e essa nação não vai conseguir fazer o progresso que tanto apregoava Gabriel Garcia Moreno. Então são essas as considerações importantes a respeito da prudência que a gente precisa ver para a formação de um líder político que vai buscar o bem comum, que vai saber estabelecer a coisa do jeito que precisa ser feito. E a outra virtude é a virtude da justiça. A justiça comutativa. O líder político deve ser justo em suas ações privadas, porque se ele não for justo em suas ações privadas, ele dificilmente será na sua justiça distributiva, que são as suas ações públicas. Então, num julgamento de uma pena de morte ou de uma condenação, numa necessidade de levar recursos de uma região a outra, de pegar um bloco de pessoas e deslocar até outro bloco de pessoas quando isso for necessário numa guerra. Tudo isso é muito importante que a gente entenda. Então, essa justiça deve ser sempre considerada. Ela deve ser sempre bem organizada, porque senão você pode ter até a prudência, mas se você não tiver essa justiça junto para caminhar e para dar essa força, certamente o líder político para o bem comum vai perecer, vai fenecer. E por fim, existem 2 virtudes complementares que vão dar como se fosse ali a cereja do bolo para o líder político para o bem comum. A primeira delas é a magnanimidade, é o compromisso com o engrandecimento da nação. Então, o líder político ele deve engrandecer a sua nação. E não é uma questão de ufanismo, não é uma questão de nacionalismo e tudo mais. É uma questão de que ele tem que saber, a minha nação tem um porvir.
E esse porvir é grande, ele é gigante, ele tem uma vocação que é muito especial. E eu preciso fazer com que todos os meus súditos e todas as pessoas que moram nessa nação saibam qual que é, saibam essa importância. Além disso, ele precisa ter o amor pelo bem comum, a nobreza de alma e traços nobres de caráter, então não ser aquela pessoa que vai ficar agindo de forma ríspida, de forma desordenada, mas ele precisa, para os seus súditos e para os seus liderados, servi-los com toda a delicadeza e com toda a bondade, porque é isso que vai mostrar para os súditos da nação inteira como aquele líder é bondoso e como ele tem a caridade ardente dentro do coração dele. E, por fim, o grande estadista não se cansa de trabalhar pela comunidade, em primeiro lugar pela comunidade mais próxima, até chegar à nação. Então, existe um princípio que é o princípio de subsidiariedade, que fala que você precisa resolver todos os seus problemas. Se você não consegue resolver todos os seus problemas, você vai buscar instâncias superiores para resolver. Mas isso não pode ser confundido com o liberalismo. E de uma forma análoga que a gente está aqui é o seguinte: nós não conseguimos pensar a nação lá no grande se antes a gente não consegue trabalhar de forma evidente as nossas pequenas comunidades, a nossa família, as pessoas que a gente confiou o mais próximo ao seu redor. É muito comum pessoas que estão compondo o governo, por exemplo, fazerem a primeira coisa: ganhei uma eleição, alguma coisa, o que eu vou fazer? Compor o meu gabinete, compor minha pasta de ministros. E nessa composição, se eles não estiverem de uma forma unida ao bem comum e ter a grandeza da nação, esses líderes vão perecer. E daqui a pouco você vai ver brigas, intrigas, invejas, todo tipo de sorte de dores, que vai ser incapaz desse país ser governado. Não, e lembre-se, de novo, doutrina e filosofia em primeiro lugar. Depois a gente vai para ação, porque se não der, se isso não se der da maneira correta, você pode, por mais que tenha boa intenção, vai gerar caos na nação da mesma forma. E por fim, a magnificência. O estadista não se cansa de promover grandes obras para a nação. Então, uma grande ponte, um grande lago, um grande templo religioso, porque afinal de contas, todas as grandes catedrais que nós vemos, por exemplo, fora do Brasil, é muito comum a gente ir para fora do Brasil e ver construção de igrejas bonitas, da Basílica de São Pedro, de Notre Dame, vai na Catedral de Amiens, vai lá na Espanha e vê o Escorial, vê todas essas grandes obras. E aí eu pergunto, quem construiu essas obras? Foi a iniciativa privada que construiu? Não. Foi o poder público, porque o poder público sabia que primeiro vem a religião, depois vem o resto. Depois vem todas as outras coisas. Primeiro eu preciso favorecer que o culto verdadeiro seja estabelecido, para que dali emane tudo aquilo que a gente está falando nessa apresentação. Se isso não se der, a gente vai acabar gerando um caos. Vai acabar gerando uma situação de que é impossível gerar esse sentimento de pertencimento de todos do bem comum. O bem comum começa ali, nesse alfa, e ele vai terminar ali de novo no ômega. Desenvolvimento primordial é a elevação da religião e da cultura. Então, somente com a religião e com a cultura, juntos nesses dois pontos, é que a gente vai conseguir levar para depois outras questões. E aqui tem um pequeno mapa. Se a gente quiser uma sociedade justa e uma sociedade virtuosa, primeira coisa, instrução religiosa. Essa instrução religiosa depois ela precisa ser propagada para a educação moral, formação da vontade e iluminação da inteligência. Quando você tiver essas duas posições bem claras e bem sólidas, aí você vai para a técnica, porque afinal de contas, um médico ele pode ser muito bom técnico, mas se ele não tiver uma formação religiosa, uma formação moral muito bem sólida, ele pode utilizar a técnica dele para as principais destruições possíveis. Vocês viram Oppenheimer. Vocês viram aquele filme. Alguém construiu a bomba atômica. Posso dizer que foi um gênio? Posso. Mas o que esse gênio criou? Uma máquina de morte que hoje todo mundo teme. Então, se nós não tivermos a compreensão de que é esse o itinerário que vai formar aquilo que é necessário para que a política e para que a nação chegue ao bem comum, não vamos conseguir trabalhar de uma maneira correta.
O grande estadista investe o que for necessário em institutos, escolas, estações, parques. Investe principalmente na construção de tempos de